Pode deixar, obrigado. Bom dia mais uma vez. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11, versículos 1 a 4. Lucas, capítulo 11, versículos 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, estando ele, e ele é Jesus, aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua palavra e que ela possa trazer vida ao nosso coração. Que o teu Espírito nos ajude a entendê-la e a vivê-la nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Bom, este texto é bastante conhecido e, na verdade, a oração, chamada oração do Pai Nosso, é uma oração estruturante da fé cristã e da vida. Nós sabemos disso. É interessante nós notarmos aqui nos primeiros versículos o coração ensinável dos discípulos. A oração já fazia parte da vida dos judeus. Não era novidade oração para eles. Mas, ao observar Jesus a orar, um deles pede para que ele os ensine então a orar. Uma coisa que já era comum. Eles devem ter percebido a relação íntima de Jesus com Deus, em oposição às várias repetições e formalidades, às vãs repetições e à mera formalidade. Pela primeira vez, eles ouvem alguém chamar a Deus de Pai, e de Papai em algumas ocasiões, o Abba Pai. E Jesus, então, resolve ensiná-los a orar, e ao ensiná-los a orar, Jesus diz, logo no começo, que o Pai dele é também o nosso Pai. Porque ao orardes, Jesus diz, comecem assim, Pai Nosso. Então, Jesus também é o nosso Pai. Ou seja, Jesus deixa claro que os seguidores de Cristo são graciosamente identificados como filhos de Deus, parte da família, herdeiros ou co-herdeiros com Cristo. E que os seguidores de Cristo, nós, portanto, também podemos ter uma relação de intimidade com o nosso Pai.
A oração muda, é um novo paradigma. De uma formalidade para uma relação íntima e de amor como pai para filho. Um Deus que é santo, que é separado, que está nos céus, né? Que é separado do pecado. Esse Deus em Cristo se faz presente entre nós. E por Cristo se torna o Pai de pecadores dispostos a caminhar com Ele. Então a graça e a misericórdia permeiam esta oração modelo. Além da nossa identidade de filhos estar presente nessa oração, o perdão também está claramente presente nesta oração. Tudo isso nós sabemos, certo? Porque nós lemos lá, perdoa os nossos pecados. E isso implica o reconhecimento da nossa condição de rebeldia e implica o desejo, a vontade, a atitude de arrependimento. Perdoa os nossos pecados expressa o desejo de sermos santos, porque Ele é santo. Perdoa os nossos pecados aponta naturalmente para a cruz que viria. Jesus iria para a cruz, em breve. Perdoa os nossos pecados aponta para o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Aqui está a origem do perdão. Na eternidade passada, no coração de Deus, e demonstrado depois no sangue de Cristo derramado por nós na cruz. Hoje falar de perdão é fácil. As pessoas não se lembram mais que o perdão é algo espiritual que nasceu no coração de Deus, não é produto do ser humano. A cruz está no centro desta oração. Ela não aconteceu ainda, neste momento em que Jesus ensina os discípulos, mas ela já está presente no centro dessa oração. É a demonstração do amor incondicional de Deus pela humanidade. Por esta razão, nós participamos da ceia hoje. E assim como fomos perdoados, devemos perdoar aqueles que nos ofendem. Quantas vezes forem necessárias. Quem entendeu e recebeu o perdão do Senhor, tem de sobra no seu coração para dar e estender esse perdão às pessoas que nos ofendem. Para além de ser uma oração estruturante da fé e da vida dos que creem em Cristo, esta oração, e não só esta oração, abre os nossos olhos aos valores da sociedade, por exemplo, especialmente aquelas sociedades do nosso mundo ocidental mais influenciadas pelos valores judaico-cristãos, como a Europa, por exemplo, mas que agora cai na tentação de querer negar essa origem, essa influência judaico-cristã. Há muita tentação à nossa volta. E esta oração nos fortalece a resistir, a enfrentar, quando ela é feita não como uma simples reza, mas sim com a consciência do seu profundo significado e as implicações dessa oração que estão envolvidas, que tem na nossa vida. Por exemplo, a relação pai-filho é uma relação de família que está presente no Pai Nosso. E todos nós sabemos que a família foi instituída por Deus através do casamento de um homem com uma mulher para toda a vida. Livra-nos do maligno, ensinou Jesus nessa oração. E o maligno tenta, de forma aberta e violenta, destruir a vida e a família. Basta olharmos à nossa volta. Basta olharmos à nossa volta. As novas questões envolvendo a sexualidade, identidade de gênero, enfim. E já ouvi pessoas, inclusive, que já defendem que os filhos não precisam dos pais. É para quebrar mesmo esse vínculo filhos e pais, para debilitar a fé num Deus que é pai, que é um pai bondoso, que continuamente
fornece o pão nosso de cada dia. E se o pão é nosso, e não meu, é nosso, é coletivo, deveríamos ser mais solidários e generosos. A oração do Pai Nosso nos leva a essa implicação também. Então, tal como os primeiros discípulos de Jesus, então, nesta ocasião, se calhar nós também precisamos repetidamente, vez após vez, desaprender e reaprender a orar. Precisamos avaliar a nossa vida de oração. Foi o que eles fizeram quando pediram para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. E esta oração do Pai Nosso é uma boa base para fazermos essa análise, esta avaliação e reaprendermos a orar. Esta oração, a oração do Pai Nosso, é a oração do reino, anunciado por João Batista e inaugurado por Jesus Cristo. E é sobre o reino que temos falado um pouco nos últimos meses e semanas. Onde Jesus chega, chega o reino de Deus. Ele quer governar o coração do ser humano. O reino de Deus já é uma realidade, atual e futura. E nós já falamos sobre isso. É semente plantada, é fermento presente na massa. E claramente, o reino é inseparável de Jesus Cristo, deste transbordar da sua graça na história. É inseparável deste olhar aos pobres e infelizes, deste bálsamo derramado nos corações quebrantados, desta palavra de alento aos que já não esperam nada, aqueles que não têm esperança. O reino em Cristo veio trazer essa esperança. O reino é inseparável da possibilidade da salvação de Deus. Onde Jesus está, está o reino de Deus. Onde Jesus está, o reino de Deus mostra-se. E Jesus viveu como manifestação extraordinária deste reino. Por isso, a oração do Pai Nosso, na oração do Pai Nosso, nós temos a petição do versículo 2. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Agostinho afirmou que nós pedimos nesta oração, venha o teu reino, mas a verdade é que ele virá, mesmo que não o quisermos. Mas nós pedimos, venha o teu reino, para desejar, para aprender a desejar o reino do Senhor. Um autor diz que o cristianismo é uma iniciação ao desejo, uma escola de desejo. Na verdade, esta oração do Pai Nosso ajuda na conversão do nosso desejo. Porque se não estivermos a construir o reino de Deus, nós estamos a construir o nosso próprio reino, com base no nosso egoísmo, na nossa mesquinhez, na nossa pecaminosidade, nas nossas preferências, etc, etc. Enquanto não desejarmos o reino profundamente, e essa oração nos ajuda nisso, os nossos desejos vão estar divididos. O nosso coração vai ser atraído por tanta coisa que o mundo nos oferece. Há uns que desejam ganhar na lotaria, há outros que desejam felicidade, há outros que desejam propriedades, há outros que desejam a liberdade, seja lá o que for que o nosso coração deseja. A conversão do desejo é para essa finalidade. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino. Quando oramos, precisamos aprender a desejar o reino. E esta oração nos ajuda nesse sentido, porque naturalmente o nosso coração não deseja o reino de Deus. Temos de nos libertar de nós próprios. O reino de Deus requer um compromisso sério. O reino de Deus pede a nós todo o nosso coração, toda a nossa vida, toda a nossa energia, todo o nosso tempo. Jesus ensinou que o reino de Deus é mais importante
até mesmo que as nossas necessidades básicas. Lá no Sermão do Monte ele disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, que são as necessidades básicas, ele vai suprir. Há poucos dias eu li um autor português, o José Tolentino Mendonça, que escreveu o seguinte, que pedir o reino de Deus é pedir que o nome que nós carregamos, o nome de cristão ou de cristã, tenha de facto a vitalidade de Cristo dentro de si. E que sintamos que participamos do ministério de Cristo. Somos ungidos para tornar presente o reino no meio do mundo. Reino de justiça e paz, como nós já falamos aqui. Reino de alegria no Espírito Santo. Reino de esperança. Reino de perdão e amor. Reino de festa. Reino de reconciliação. Venha a nós o teu reino. Nosso coração precisa aprender a desejar, de fato, prioritariamente, que o reino de Deus se manifeste na nossa vida e através da nossa vida. E seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade e abrir as portas da nossa vida a esse Deus que quer tudo. Deus abre portas novas neste mundo através da nossa colaboração com a sua vontade. Domingo passado nós ouvimos o caso de Maria. Maria disse para o anjo que a visitava e anunciava que ela poderia ser a mãe do Messias. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, ou segundo a tua vontade, lá em Lucas capítulo 1. A disponibilidade de Maria para a realização da vontade do Senhor permitiu o mistério da encarnação. A vida de Maria pode ler-se em duas partes, antes e depois do seja feita a tua vontade. Na pessoa de Jesus, nós encontramos o seja feita a tua vontade de forma permanente. Em certa ocasião, ele disse aos seus discípulos: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Mas teve um momento mais difícil, que era mais difícil fazer a vontade do Senhor. Exigia sacrifício. Indo um pouco mais adiante, diz o texto bíblico, Jesus prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Ao orarmos o Pai Nosso, rendemo-nos e permitimos-nos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esta vontade de Deus está revelada na sua palavra. Nós sabemos disso. A nossa vida também pode ser dividida entre antes e depois do seja feita a tua vontade. No nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Antes eu não amava, mas depois de pedir, seja feita a sua vontade nesse aspecto, eu ou qualquer um de nós pode ter a chance de começar a amar. E com o amor do Senhor que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Antes, eu não honrava os meus pais, mas depois de pedir,
seja feita a tua vontade nesta área da minha vida, eu posso começar a respeitá-los e ter um relacionamento diferente com eles. Antes eu não testemunhava de Cristo, mas depois de orar, seja feita a tua vontade nesse aspecto, eu recebo o poder do Espírito Santo para fazê-lo. Antes eu não exercia os meus dons, mas depois de orar, seja feita a tua vontade, eu passo a fazer parte da comunhão e da missão na minha igreja. Antes eu não era um bom mordomo dos recursos de Deus, que Deus me confiou, mas depois de pedir, seja feita a tua vontade sobre isto, eu posso então começar a ser mais solidário no uso dos bens que Deus me confia, dos recursos, sejam quais forem, que Deus me confia. A petição, seja feita a tua vontade, contida no Pai Nosso, é, na verdade, uma oração de rendição e submissão ao reino de Deus que aprendemos a desejar. E acho que o desafio nesse início de ano, ao fazermos esta oração do Pai Nosso, ao revermos esta oração do Pai Nosso, é particularmente neste versículo 2, que eu gostaria de trazer. É desejar o reino, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que o nosso viver seja pautado por esse desejo ardente da manifestação do reino na nossa vida e através da nossa vida, e que o nosso viver seja pautado com esta entrega completa ao Senhor. Senhor, eis-me aqui, seja feita a tua vontade em todas as áreas da minha vida, para a tua glória. Amém? Vamos orar? Senhor, que este texto da tua palavra possa fazer diferença na nossa vida. Toca o nosso coração para que ardentemente possamos desejar a manifestação do teu reino e para que, humildemente, possamos substituir a nossa vontade pela tua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém.